Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Amém. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Nós faremos uma leitura exaustiva do primeiro versículo até o versículo 25, a fim de compreendermos o que Deus tem a nos dizer nessa noite. Eu pediria que você estivesse atento à leitura da palavra e acompanhasse cada um dos versículos de maneira bem atenciosa, porque cada um deles tem lições importantes para todos nós. Todos acharam? Amém? Façamos a leitura. Diz assim o texto: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pois sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós, indagando qual o tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava ao predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que para vós, e não para si mesmos, que eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Até mesmo os anjos desejam examinar tais coisas. Portanto, com entendimento pronto para entrar em ação, tendo autocontrole, esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados na vossa ignorância, mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou, pois está escrito: sereis santos porque eu sou santo. E andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que vossa fé e esperança estejam em Deus. Assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade que leva ao amor fraternal, não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados não de semente perecível, mas imperecível pela palavra de Deus que vive e permanece.
Porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Senhor Deus, Espírito Santo, Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos como único Deus e Senhor de nossas vidas e declaramos a Ti, Senhor, que Tu és merecedor de toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Estamos aqui, Senhor, limitados que somos, dependendo totalmente e inteiramente da ação do Teu Espírito para a compreensão da Tua bendita palavra, Senhor. Nós te pedimos nessa noite que venha nos iluminar, que venha nos edificar, que venha nos curar, Senhor, de nossas chagas por meio da bendita e santa palavra do Senhor. Eis aqui alguém que é totalmente incapaz de fazer isso por si só. E por isso eu me coloco inteiramente em Tuas mãos, a fim de que o Senhor possa me usar para a honra e glória do Seu nome e a edificação dos meus irmãos. Eu oro assim agradecido, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu preciso ser bem rápido, embora o texto seja bem longo, e eu vou tentar fazer isso de uma maneira bem sucinta, para que a gente possa entender a riqueza dessa mensagem que o apóstolo Pedro está trazendo para a igreja que estava situada na região conhecida como Ásia Menor. A despeito de Pedro ter escrito essa carta para aqueles irmãos, ela continua sendo atual para nós nos dias de hoje, porque toca em assuntos que também nos dizem respeito. E Pedro começa a escrita desta carta se referindo aos irmãos em Cristo como eleitos peregrinos da dispersão. E William Barclay vai nos dizer que a palavra eleitos é para nós um elogio, mas também um privilégio, que traz consigo uma série de responsabilidades embutidas. Um privilégio por quê? Porque todos nós estávamos perdidos, desgarrados, como ovelhas que não têm pastor, andávamos rumo à condenação eterna. E um dia, pelo seu beneplácito e grande misericórdia, fomos alcançados pela graça de Cristo Jesus. A eleição faz com que nós sejamos peças primordiais do grande plano de redenção estabelecido pelo Senhor. E não apenas isso, ele se refere aos eleitos como peregrinos da dispersão. A dispersão se refere a todos aqueles que eram salvos em Cristo Jesus, judeus ou não judeus, que haviam sido dispersos por outras áreas que não Jerusalém. E essa dispersão se dá com maior intensidade após a morte, o martírio do irmão Estevão. E a palavra grega usada por Pedro para se referir a peregrinos aqui é pairokos, de onde advém a palavra paróquia. Essa palavra tinha o seguinte significado: todos aqueles que estavam longe de Jerusalém, cultuavam ao Senhor em outras terras, ainda assim eles tinham a sua visão, o seu coração e as suas atenções voltadas para a Terra Santa. E por que eu achei importante trazer esse dado para todos vocês? Porque a semelhança desses irmãos da dispersão, esses párocos da dispersão, nós também somos paróquia do nosso Deus. Nós estamos longe da nossa pátria celestial, mas com nossos olhos e atenções e corações voltados para o grande dia em que chegaremos com Cristo Jesus na Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Portanto, nós somos paróquia de Deus. E no versículo 2, ele começa dizendo: nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. E aqui existe uma grande interrogação, uma grande discussão, e a gente não vai entrar nesse mérito. Nos basta saber que somos eleitos pela grande presciência de Deus, e eu particularmente acredito que Deus só conhece de antemão aquilo que Ele já determinou.
Porque, do contrário, Deus não teria o controle sobre todas as coisas. Se Deus esperasse que o homem tomasse algum tipo de decisão para se portar de acordo com essa decisão, Deus não teria o controle de todas as coisas. Portanto, Deus nos elege de acordo com aquilo que Ele já conhece de antemão, com aquilo que Ele mesmo decretou. Mas a nossa eleição, que é estabelecida pelo Pai, não é pura e simplesmente uma eleição para nos tornar pessoas inertes, pessoas passivas. O próprio Pedro vai dizer no versículo 2 que essa eleição pela presciência do Pai é para a santificação, é pela santificação do Espírito. E isso faz cair por terra uma série de argumentos daqueles que acham que, uma vez salvos, salvos para sempre, portanto, se assim o somos, devemos fazer tudo aquilo que nos vem na telha. Na verdade, esse texto está espancando toda e qualquer dúvida a respeito dessa questão. Somos eleitos para ou pela santificação do Espírito. E aqui cabe uma pergunta que nós devemos fazer acerca da certeza da nossa salvação. Você quer saber se você é um eleito de Deus? Você quer saber se você é salvo em Cristo Jesus? Se você é a habitação do Espírito Santo? Faça esta pergunta: como você tem vivido diante de Deus? A sua vida é uma vida de santificação? É uma vida de constante santificação no Espírito? Ou você vive de qualquer maneira? A sua eleição e a minha eleição é uma eleição para que nós sejamos santificados pelo Espírito Santo, mas ainda mais para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Veja que a eleição, ela produz em nós um processo de santificação paulatina. Dia após dia, na caminhada, nós somos santificados pelo Espírito Santo, mas para o quê? Para obedecermos a Cristo Jesus e sermos purificados pelo seu sangue. Pedro aqui está fazendo uma alusão a um ritual que acontecia no período veterotestamentário. Algumas pessoas recebiam a aspersão do sangue de um animal sem defeito. E qual era o objetivo desse ritual? Era mostrar a purificação graciosa na vida da pessoa que era alvo desta aspersão. Um exemplo claro, previsto em Deuteronômio, era de que aquele que era curado da lepra deveria ser aspergido pelo sangue de um animal puro. Para quê? Para que isso representasse a purificação da vida dele. Então, Pedro está dizendo o seguinte: nós somos eleitos pela presciência de Deus Pai, pela santificação do Deus Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, Deus Filho. Nós vemos aqui em ação a estrutura trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando na obra da salvação. Então Pedro faz essa introdução para os irmãos da Ásia Menor, para que eles tivessem a real dimensão e a exata compreensão de quão grandiosa é a obra da salvação operada pela Trindade na vida dos irmãos. E qual era o pano de fundo quando Pedro escreve essa carta? Aproximadamente no ano 64 depois de Cristo, o imperador romano Nero inflige uma perseguição terrível sobre os irmãos cristãos que serviam ao Senhor naquela região. Todos sabem da história que Nero, no alto da sua megalomania, incendeia a cidade de Roma, e essa cidade queima por 3 dias consecutivos, enquanto ele assiste a tudo isso do alto da Torre de Mecenas. E isso ocasiona nos cidadãos romanos uma grande revolta contra o imperador. De maneira que o povo se insurge contra Nero. E Nero, então, precisando encontrar um bode expiatório, alguém em quem colocar a culpa, realiza um estratagema contra os cristãos que ali se encontravam. Nós sabemos que, naquela ocasião, a partir do episódio do Pentecostes, com o surgimento da igreja primitiva, os cristãos se reuniam de casa em casa ou nas sinagogas para realizarem a cerimônia da ceia do Senhor,
que é algo que nós também o faremos aqui nessa noite. Mas quando eles o faziam, eles diziam, de acordo com a palavra de Deus, que eles o faziam para partilhar do corpo, da carne e do sangue de Cristo. E isso ocasionou uma série de deturpações e heresias que fizeram com que os homens incrédulos e incautos os acusassem de canibalismo. Os cristãos primitivos foram acusados de canibalismo em função do ritual da ceia do Senhor. Além disso, também serviu de estratagema para acusar os cristãos de então o fato de que eles pregavam em suas mensagens que um dia, no grande dia do Senhor, os elementos abrasados se desfariam pelo fogo. E olha que coisa ideal para culpar os cristãos na ocasião. Nero incendeia a cidade, destrói a cidade inteira, e ele então se vale desse argumento para colocar a culpa nos cristãos. E então ele começa uma perseguição atroz contra todos aqueles que serviam a Jesus. E a história nos relata que esses cristãos serviram como tocha humana. Eles eram queimados, eram ateado fogo neles e eles eram pendurados em praça pública para servirem como tochas humanas. Outros tiveram seus corpos costurados com peles de animais para serem devorados pelas feras. Outros ainda foram crucificados para espetáculo da multidão sangue sedenta, que queria a morte dos cristãos. E é nesse contexto que o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo também começam a ser perseguidos, e os historiadores nos relatam que eles vêm a ser martirizados nesse período. Mas antes disso, temendo que a orientação do Império Romano se alastrasse por todas as áreas submissas ao Império, e aí incluía-se a região da Ásia Menor, Pedro então escreve para esses cristãos a fim de animá-los, de revigorar as suas esperanças na grande salvação que eles haviam recebido por conta da presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. É nesse contexto de perseguição, é nesse contexto de martírio que Pedro encontra a ocasião para revigorar os irmãos que estavam sob perigo iminente. Essa mensagem, conforme foi lida aqui, ela pode ser dividida em duas partes, irmãos. A primeira parte, que vai do versículo 1 até o versículo 12, vai nos relatar a grandeza da obra da salvação em nós. A ação da Trindade Santa para nos livrar da condenação eterna. A partir da segunda parte dessa mensagem, que vai do versículo 13 até o versículo 25, nós vamos ver as implicações dessa salvação e as aplicações práticas dela na vida de todo aquele que foi verdadeiramente salvo. E por que essa mensagem é atual para nós nos dias de hoje? Porque nós também passamos por diversas provações, passamos por inúmeras perseguições, talvez nem tanto quanto alguns outros irmãos espalhados ao redor do mundo, mas quiçá um dia passaremos por essa perseguição, se não nós, aqueles que virão após nós. E, portanto, essa mensagem encontra eco nos nossos dias. E, em primeiro lugar, na primeira parte, então, eu queria que vocês acompanhassem comigo, versículo por versículo, a fim de que nós entendêssemos qual é a razão da esperança que há em nós, o que ainda nos faz estarmos aqui sentados nessas cadeiras, o que ainda nos faz viver como comunidade de fé, o que ainda nos mantém de pé mesmo diante das perseguições, mesmo diante das lutas, mesmo diante das tribulações que se insurgem contra nós. E eu queria que você acompanhasse. Pedro então começa no versículo 3, bendizendo a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós já tivemos a oportunidade de dizer para vocês aqui
que fomos então escolhidos por Deus. Pedro está bendizendo a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele reconhece que a obra da Trindade, a obra da salvação, é algo que vem exclusivamente da parte de Deus. Nós não temos nenhuma parte na obra da redenção. Por isso que Pedro começa glorificando a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para o quê? Para uma viva esperança. O que nos motiva ainda a permanecermos de pé, o que ainda faz com que estejamos aqui comungando entre irmãos, é o fato de que a esperança que nos une é uma esperança viva. Nós trabalhamos como seres humanos com uma lógica retributiva. Você faz algo bom para mim, e em contrapartida eu faço algo bom para você. Só que muitas vezes, mesmo dentro dessa lógica retributiva, nós falhamos. Quantos de nós aqui já empenhamos a nossa palavra a algum irmão ou em alguma coisa e deixamos a desejar? Quantos de nós falhamos nesse aspecto? Quantos de nós deixamos a desejar com esperanças que criamos em outros? Mas o que Pedro está dizendo é que a esperança que nos move é uma esperança viva, é uma esperança que não pode falhar. É uma esperança que está atrelada à grande salvação que será revelada naquele último dia. Pedro está trabalhando aqui a ideia de que nós devemos nos manter firmes em meio às perseguições e lutas, porque a esperança que nos motiva é uma esperança viva, que não pode falhar. É algo que não se trata apenas de uma palavra humana, mas é uma palavra empenhada pelo próprio Deus. Nós haveremos de ressurgir em novos céus e nova terra. E ele ainda começa dizendo, no versículo 3, que tudo isso foi feito por Deus por causa do quê? Da sua grande misericórdia. Deus nos trata, seres pecadores, merecedores da condenação, como dignos de algo que nós jamais teríamos condições por nós mesmos de conseguirmos. Deus nos salva, não porque somos bons, não porque fazemos algo que desperte a atenção dele para cada um de nós. Ele nos salvou por causa da sua grande misericórdia. Ele nos regenerou pelo Espírito para uma viva esperança. E ele faz isso mediante o quê? A ressurreição de Jesus Cristo. Então perceba que o versículo 3 traz uma riqueza de detalhes muito grande. Nós fomos regenerados pelo Espírito para uma viva esperança. Aguardamos novos céus e nova terra, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, onde não haverá pranto, onde não haverá pecado. Mas nós aguardamos isso e fomos salvos por causa da grande misericórdia de Deus, por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, é o primeiro desta nova geração. Ele é o primogênito desta nova criação. Ele morreu e já ressurgiu como o primeiro. E à semelhança dele, nós também ressurgiremos. Nós também ressuscitaremos com corpos glorificados. Mas ele é o primeiro. Ele é o primogênito. Ele inaugurou o que será a nova criação. E nós aguardamos nessa esperança. No versículo 4 ele diz: para uma herança que não perece, não se contamina e não se altera. Em algumas versões a palavra aqui é imarcessível, reservada nos céus para vós. Então veja que ele nos regenerou para uma herança, porque somos o quê? Filhos. Vocês já devem ter visto em algum noticiário alguns filhos que mataram seus pais para receber a herança que lhes cabia. Só que nós aqui somos filhos e só herdaremos aquilo que nos compete no grande dia,
no dia em que formos levados para a glória com o Senhor. Por isso ele usa a expressão herança, para que a gente entenda a nossa filiação em Deus. Nós não somos apenas salvos, nós nos tornamos filhos de Deus. E essa herança que nós receberemos é uma herança que não perece, é uma herança que não se destrói, é uma herança que não se contamina. Nós temos visto aí grande quantidade de notícias relatando episódios de corrupção. Mas a herança que está reservada para nós, ela não se contamina, ela não se altera, ela é imarcessível, ela não murcha. Ela é feita pelo próprio Deus. E isso é o que nos garante esperança. E essa esperança, essa herança está reservada para nós nos céus. No versículo 5 ele vai dizer que nós somos protegidos pelo poder de Deus. E aqui está a garantia da nossa salvação. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la até o fim. Porque eu e você somos protegidos pelo poder de Deus, é que nós permanecemos de pé na salvação. Porque se Deus simplesmente nos chamasse e nos deixasse ao relento, nós perderíamos isso. Mas Ele não apenas nos elege, Ele não apenas nos elege pela santificação do Espírito para a obediência, mas Ele também nos protege pelo seu poder. Em algumas versões vai dizer que nós somos guardados pelo poder de Deus. Você e eu somos protegidos por Deus, para que a gente não perca essa salvação. E isso tudo mediante o quê? Mediante a fé. Nós somos guardados pelo poder de Deus, mas Ele nos mantém crendo nesse poder. Olha que interessante. Isso aqui é um eco daquilo que Paulo trabalha em Efésios capítulo 2. Pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Até a fé que nós temos em Deus é dádiva dele para nós. Então olha como é interessante o trabalho de salvação que Deus realiza. Ele nos elege pela presciência do Pai, pela santificação, processo paulatino, dia após dia, no Espírito, para obedecermos a Jesus pela purificação do seu sangue. Para quê? Para que nós herdemos algo que não pode perecer, algo que não se contamina, algo que não se murcha, que está reservado para nós. Mas, ao mesmo tempo em que Ele faz esse processo de salvação, Ele nos guarda pelo seu poder e Ele nos preserva com fé nesse poder. Para quê? Para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nós ainda estamos aqui, irmãos, porque nós acreditamos 100% naquilo que Jesus nos prometeu. Nós estamos caminhando rumo a uma pátria celestial. O objetivo da nossa caminhada, a semelhança desses irmãos aqui, que foram chamados irmãos da dispersão, nós também fomos exilados da pátria celestial. Nós estamos dispersos ao redor do mundo inteiro. A igreja de Jesus não é esta igreja institucional, ela é um corpo místico espalhado por todas as nações ao redor da terra. Nós estamos espalhados, dispersos, mas estamos nos preparando, rumando, caminhando, protegidos pelo poder de Deus, com fé em Cristo e na sua palavra, de que nós um dia chegaremos nessa grande terra, nessa grande pátria celestial reservada para nós. O que Pedro está dizendo para esses irmãos é o seguinte: não se atemorizem diante das perseguições. Ainda que os imperadores, ainda que as autoridades vos persigam, ainda que vocês sejam ameaçados de morte, ainda que vocês sejam levados à morte, ainda que vocês sejam desprezados por todos, por Deus vocês não o são. Há algo muito maior reservado para vocês. Ele vos salvou, Ele vos garante, Ele vos leva em fé para herdarem aquilo que Ele mesmo prometeu para todos nós. À vista de todas estas coisas, no versículo 6, Pedro vai dizer para os irmãos:
nisso, nessa verdade tão grandiosa da salvação, exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações por um pouco de tempo. Olha o que Pedro está dizendo para os irmãos. A provação pode causar aflição, porque nós somos humanos. A provação pode nos causar tristeza, e ela causa. A provação pode nos causar dor. Mas o que Pedro está dizendo, e ele trabalha aqui um paradoxo interessante, é que, embora nós sejamos afligidos, embora nós sejamos perseguidos, embora nós sejamos passíveis de dores, nós devemos exultar. Por quê? Por causa de tudo aquilo que foi dito nos versículos anteriores. Porque nós fomos eleitos. Recebemos um presente que não merecíamos. Somos santificados pelo Espírito. Somos guardados pelo poder de Deus. Temos fé em Cristo Jesus. Receberemos uma herança incorruptível, imarcessível. À vista de todas estas coisas, os nossos irmãos da Ásia Menor deveriam exultar, e nós, à semelhança deles, também devemos exultar, irmãos. É interessante como a gente despreza, dia após dia, essa grande obra da salvação nas nossas vidas. Como a gente não se atém a esse grande fato de tamanha importância. E Pedro diz, olha, vocês serão necessariamente afligidos por várias provações, mas ele está dizendo aqui que essas provações não são eternas. É apenas por um pouco de tempo. Continue firme. Mantenha-se de pé. Traga à sua memória, como Jeremias disse, aquilo que pode te dar esperança. Não olhe para o noticiário, não se apegue ao pessimismo dos nossos noticiários. O nosso mundo não tem esperança. Mas nós temos uma esperança viva. E é isso que nos mantém de pé. Talvez você já tenha perdido a esperança em Cristo de que Ele haverá de voltar. Mas o Espírito Santo de Deus está nos dizendo, reavive a sua esperança, porque aquele que prometeu vai voltar. Porque Ele não é homem para que minta e não filho do homem para que se arrependa. Nos dias de Noé, as pessoas viviam como se não crescem naquilo que Deus havia prometido fazer. Eles casavam, se davam em casamento, bebiam, participavam de orgias. Eram senhores de suas próprias vidas, quiçá zombavam de Noé. A nossa sociedade hoje é muito parecida com a daquela época. A palavra de Deus está sendo pregada, o evangelho está sendo ministrado ao redor de todo o mundo, mas as pessoas continuam vivendo a vida como querem. As pessoas querem ser senhores de si próprias. As pessoas não dão crédito à palavra de Deus. Elas não acreditam mais que Jesus Cristo voltará. E isso é importante, irmãos. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Portanto, se você estiver passando por alguma aflição, se você estiver passando por alguma perseguição, ou se você um dia passar, e isso vai acontecer, não se atemorize, não se aflija, reanime as esperanças naquilo que Deus fez na sua vida. O que te espera é muito melhor, é infinitamente maior. É aquilo que a Bíblia Sagrada diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Nem pôde penetrar no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pedro está dizendo, nisso exultais. A provação, irmãos, é uma maneira de Deus burilar a nossa fé. Porque a nossa fé é permeada por um monte de coisa ruim. Nós vivemos como uma montanha-russa, altos e baixos. Ora, nós estamos no píncaro da fé. Outra hora a gente está lá embaixo, cheio de dúvidas, cheio de descrença, cheio de temor, não cremos mais em Deus, na promessa da sua palavra.
E qual é a maneira que Deus tem de nos desapegar dessas coisas? Qual é a maneira que Deus tem de tirar o nosso foco das coisas que se veem e colocar o nosso foco nele? Provações. As provações tiram os meus olhos daquilo que é visível para colocar a minha vida inteiramente naquilo que é invisível. Eu perco a percepção de que eu sou um cidadão dessa terra. A aflição burila a minha fé. A aflição me torna um cristão mais próximo de Jesus. As duras provações pelas quais nós passamos nos levam para mais perto de Deus. E isso é interessante, porque eu vejo muitos irmãos na fé atribuindo todas as perseguições ao diabo. O diabo pode servir como um instrumento de Deus para imprimir perseguição na minha vida e na sua vida. Mas ele sempre vai ser um servo de Deus para fazer isso. Ele não tem poder em si mesmo para fazer nada além daquilo que Deus determine que ele faça. Portanto, se você está passando por provações e perseguições, a palavra de Deus está nos exortando nessa noite. Exultai na salvação que vocês receberam. Ela é grandiosa, ela é maravilhosa. E no versículo 7, Pedro está dizendo, essas provações que vocês vão passar temporariamente, elas são uma comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, ainda que provado pelo fogo, para que ela redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. Quando você passa por provação e você permanece de pé, naquele grande dia, quando Jesus se revelar, tudo isso vai redundar em louvor, honra e glória para o nome dele. Porque você e eu ficamos de pé. Porque o nome dele foi glorificado. Porque o nome dele foi honrado. E isso também não é mérito nosso. É porque ele nos guarda pelo seu poder. A sua provação, a sua dificuldade, a sua luta vai fazer de você um cristão mais próximo do Senhor, mas no dia da revelação de Jesus vai redundar em louvor, em honra e glória para o nome dele. É isso que você precisa ter na sua mente. E a gente trabalha muito o conceito de fé, e muitas vezes a gente não entende o que é fé. E Pedro aqui está dando um exemplo clássico daquilo que é a verdadeira fé. Veja comigo o versículo 8. Por que vocês se mantêm assim? Porque sem tê-lo visto, vós o amais. Quando Pedro escreveu essa carta, Jesus já tinha sido crucificado há muito tempo. Aquela geração de cristãos destinatária dessa carta não andou com Jesus, não viram Jesus, mas eles o amavam. Eles acreditavam. Eles viviam nessa esperança. Mesmo sem vermos Jesus, nós o amamos. Isso é fé. E ele continua dizendo, e sem vê-lo agora, nós não vemos ele agora, mas um dia nós o veremos. Mas sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível, cheia de glória. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. É você olhar para a grande dádiva que você recebeu. É você chegar diante de Deus, como dizia Agostinho, com um estender de mãos vazias. Você não tem nada para oferecer para Deus. Todo o processo da salvação, da eleição, da regeneração, da santificação, da glorificação, tudo isso é operado exclusivamente pela Trindade Santa. É você olhar para todas estas coisas. É você saber que tem uma promessa reservada para você, que não merecia. E é você se portar diante das tribulações de acordo com essa esperança, sabendo que isso vai tornar você um cristão mais próximo de Deus, vai redundar em glória para Deus, e você o amar.
Não por aquilo que Ele pode te dar, porque Ele já te deu tudo que você precisava. Ele ainda pode te dar muito mais, mas esse não deve ser o combustível, a motivação do nosso serviço a Ele. No verso 9, então, Pedro vai dizer: com isso vocês alcançam o objetivo da vossa salvação, da vossa fé. É a salvação da vossa alma. E aí nos versos 10 a 12, Pedro vai trabalhar aquilo que a gente tem estudado aqui exaustivamente na igreja, aquela história por trás da história. Alguns de nós fazem uma separação, dizendo que o Antigo Testamento era uma história, o Novo Testamento é outra história. Pedro vai dizer aqui que o Antigo Testamento é parte da grande história. Veja comigo o versículo 10. Foi essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós, indagando qual o tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo, que estava neles quem? Nos profetas, indicava ao predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois desses sofrimentos. A eles, aos profetas, foi revelado que era para vós e não para si mesmos que eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, olha o Espírito Santo lá no Antigo Testamento, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. O Espírito Santo, que faz com que o Evangelho seja pregado, é o mesmo Espírito que operou nos profetas que predisseram acerca dessas coisas. Portanto, não existem duas histórias. O Antigo Testamento é a mesma história contada no Novo Testamento. O Antigo Testamento era o tipo daquilo que viria. Eram sombras das coisas que viriam a ser reveladas em Cristo. O Antigo Testamento é o tipo e o Novo Testamento é aquilo que a gente chama de antítipo. É o cumprimento de todas aquelas coisas em Jesus Cristo. E o que Pedro está dizendo é que todas estas coisas foram preditas pelos profetas do Antigo Testamento que agiram por meio do Espírito Santo. E o mais interessante de tudo isso é o final do versículo 12, onde ele vai dizer que até mesmo os anjos desejam examinar tais coisas. O que ele está dizendo aqui é que os anjos olham para essa grande obra da salvação, Cristo salvando gente miserável como eu e você, que ofendeu a santidade de Deus, que se afastou completamente dele. É Ele nos salvando pelo Evangelho. É Ele nos elegendo antes dos tempos eternos. E os anjos tentam entender essas coisas, tentam perscrutar essas coisas, porque não foram anjos que foram eleitos. Os anjos que se rebelaram contra Deus estão eternamente condenados. Mas os seres humanos que Ele escolheu, esses foram salvos. E essas coisas anjos anelam perscrutar. Para pensar um pouquinho à luz de tudo isso que foi falado até aqui, a grandeza, a riqueza, a magnificência, a glória de tudo que Cristo fez por nós. Do quanto a sua salvação e a minha salvação são importantíssimas para o desenvolvimento da nossa vida cristã. Isso faz com que nós enxerguemos ao mundo pelos olhos do Evangelho. Nós emprestamos um novo olhar sobre as coisas. E aí então, passada essa grande explanação da grande obra da salvação, Pedro começa a entrar nos aspectos da implicação da salvação, as aplicações práticas, à luz de tudo isso que vocês viram, à luz de todo esse conhecimento da salvação que vocês receberam, em função de tamanha graça, ele começa utilizando aqui a palavra portanto, à luz de tudo isso, com o entendimento pronto,
ou com sobriedade em algumas versões. Tende autocontrole e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. À luz deste grande acontecimento, à luz desta grande revelação do Evangelho, nós precisamos ser sóbrios, termos o entendimento firmado, cingirmos o nosso entendimento, é a expressão que algumas versões vão utilizar. É uma metáfora alusiva àquilo que os judeus do Antigo Testamento faziam com sua vestimenta. Eles cingiam, eles usavam um cinto ao redor da sua veste, e nesse cinto, quando eles iam para alguma viagem, é que eles colocavam ali o bornal, o cantil e tantas outras coisas que eles carregavam, se equipando, se preparando para a viagem. E Pedro usa essa ilustração para a gente entender aqui que a gente precisa equipar o nosso entendimento com a palavra de Deus. À luz dessa grande revelação, eu e você precisamos equipar o nosso entendimento para vivermos de acordo com essa verdade. Esperando inteiramente na graça que nos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Aqui está a primeira ordenança, o primeiro imperativo, a primeira aplicação para a nossa vida. Esperar na graça é crer que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para cumprir. Ele vai cumprir, irmãos. Porque é Ele quem opera em nós tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Porque é Ele que nos guarda mediante o seu poder, como vimos. Essa graça que é trazida na revelação de Jesus é pela pregação do Evangelho, mediante o ensino da palavra. À medida em que eu vou aprendendo a palavra de Deus, Cristo é cada vez mais revelado na minha vida. É pelo Evangelho que nós temos o entendimento aclarado. E é de acordo com a revelação de Cristo diária que a gente começa a ter a nossa esperança alimentada. A gente começa a ansiar, a aguardar pela graça que nos está sendo revelada. O segundo imperativo, a segunda ordenança para nós, está no versículo 14. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados na vossa ignorância. Antigamente nós éramos ignorantes, não tínhamos o conhecimento, a revelação do Evangelho. Agora, Pedro está dizendo para eles, vocês já receberam o conhecimento, a revelação dessa tão grande obra. Portanto, de posse desse conhecimento, depois de cingir o seu entendimento, não vos amoldeis, não tomem mais a forma do mundo. O mundo busca aquilo que lhe satisfaz, os prazeres da carne, as paixões mundanas. O mundo prioriza a si mesmo, em detrimento dos demais. Mas Pedro está dizendo, como filhos obedientes, não vos amoldeis mais aos desejos que tinham na vossa ignorância. Você está vivendo de que maneira, irmão? Você recebeu o conhecimento da palavra, mas como você tem vivido? Como você tem se portado diante disso? Como tem sido o seu estilo de vida? É aquele estilo de vida da graça barata? Eu posso fazer o que eu quiser porque Jesus me perdoa. Deus é amor. Nós lemos no início, na introdução, que a nossa eleição é pela santificação para a obediência. Portanto, se você não é santificado e não está em obediência, você deveria se atemorizar. Você está numa zona perigosa. Se você recebeu revelação e ainda tem o molde, o formato desse mundo, tem alguma coisa muito errada com você. E o Espírito de Deus está falando para nós nessa noite. A terceira ordenança, versículo 15. Mas sede
Sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou, pois está escrito, sereis santos como eu sou santo. Nós precisamos andar em santidade. Ser santo significa ser separado. Você precisa entender que você foi separado, irmão, para viver uma outra vida. Você não é um alienígena. Preste bem atenção. Nós não fomos salvos para sermos tirados do mundo. Nós continuamos aqui. Você não precisa se alienar das pessoas. Você precisa seguir aquilo que o Salmo 1 diz. Se você tiver relacionamentos saudáveis com pessoas, se a sua vida espelhar uma vida de santidade, uma vida que represente o evangelho da salvação, você pode se relacionar com qualquer pessoa. O que a Bíblia diz é que nós não podemos tomar o formato do mundo. Nós precisamos ser santos. Por quê? Porque o nosso Pai é santo. Porque o nosso Deus é totalmente santo. E Ele diz que nós somos santos. Então vimos aí que nós precisamos esperar inteiramente na graça que nos está sendo revelada em Cristo. Vimos também que a gente precisa rejeitar as paixões mundanas, não tomar o formato do mundo, não nos amoldarmos ao mundo, se somos filhos. Nós precisamos ser santos como Ele é santo. Você precisa ser santo. E em quarto lugar, no versículo 17, ele vai dizer, e andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem acepção de pessoas. Se você chama Deus de Pai, por que é que você não anda em temor? Por que é que você, se dizendo cristão, vive como se Deus não existisse? Isso é sério. Muitos de nós andamos sem temor porque não cremos mais no juízo de Deus. A gente vê tanta corrupção acontecendo, a gente vê tanta maldade, tanta impunidade ao redor do mundo, que a gente não acredita mais que as advertências de Deus se cumprirão. Mas Deus tem o seu tempo pré-determinado para todas as coisas, irmãos. Esse dia vai chegar. Você precisa andar com a ciência e a consciência de que existe um Deus que é criador de todas as coisas, Ele tem todo o poder nos céus e na terra, embaixo da terra, Ele governa todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa, Ele tem o controle da minha vida e da sua vida, Ele com um sopro tira a minha vida e a sua vida. Se você chama Deus de Pai, ande com temor. Deus está em toda a terra, irmãos. A palavra de Deus vai dizer que os olhos do Senhor perpassam toda a terra para revelar-se forte, totalmente forte, para com aqueles que o temem. Não há um lugar desta terra em que Deus não esteja, em que Ele não diga, isso é meu. Isso por si só já deveria causar temor em nós. E o interessante é que no versículo 17 ele nos estimula a esse temor, nos dizendo que Deus julga segundo as obras de cada um, sem acepção de pessoas. Sabe o que isso quer dizer? É que Ele vai tratar todo mundo de acordo com o seu proceder. Não é porque você é bonitinho, o outro é feinho, que vai ter tratamento diferente. Não é porque você está na igreja e o outro está fora, que Deus vai tratar diferente com o pecado. Se você é salvo, a única diferença é que você será disciplinado pelo Senhor. Mas nós todos seremos julgados no tribunal de Cristo. Não mais para condenação, mas seremos julgados. Deus não faz acepção de pessoas. Deus trata pecado, irmãos, como pecado. E pecado é uma afronta direta à santidade de Deus.
Portanto, não ache que o seu pecado é menos pior do que aquele que não conhece a Cristo. Porque o seu pecado ofende tanto a santidade de Deus como qualquer outro pecado. Então tenha temor, reverencie Deus como Deus que Ele é. Veja como Isaías se comportou quando teve a visão da glória de Deus. Ele caiu com o rosto em terra e disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Hoje a gente se achega diante de Deus, nas nossas orações, sem reverência nenhuma, como mendigos espirituais que só pedem aquilo que lhes convém. Tratamos Deus como se fosse um Deus bonachão, e não o Senhor de todas as coisas, o Criador de todo o universo. Tratamos a Deus como se fosse um colega de escola, e não como Senhor. Isso precisa mudar na nossa vida. Isso precisa mudar no nosso coração. Vocês viram aqui a salvação que vocês receberam. Vocês viram aqui as promessas que Deus tem reservada para vocês. A quinta ordenança está no versículo 21. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que vossa fé e esperança estejam em Deus. Nós precisamos crer. Crer que Deus existe. Crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Crer que nós fomos salvos e estamos seguros nessa salvação, porque Cristo nos garante essa salvação, porque o poder de Deus nos tem guardado, porque Ele nos regenerou para uma viva esperança reservada para nós no céu, que é incontaminável, imperecível e que não murcha. O mais interessante disso tudo é que, depois das 4 primeiras ordenanças, Pedro está dizendo para eles assim no versículo 18 e 19: façam todas estas coisas, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas vocês foram resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Você não foi resgatado, meu querido, por dinheiro, não, por nada que possa perecer. Você foi resgatado pelo precioso sangue de Cristo. E quando nós desprezamos essa verdade, é como se nós estivéssemos pisando, cuspindo, participando de todos aqueles que crucificaram Cristo Jesus. O sangue de Cristo tem um valor inestimável para nós, para a sua igreja, irmãos. É o sangue de Cristo que nos purifica. É o sangue de Cristo que nos lava. É mediante o sangue de Cristo que nós estamos reservados para o céu. E por que é que a gente não dá mais importância para isso? E por que é que a gente trata esse grande acontecimento, este precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, como algo de somenos? E aí, Pedro caminha para a última ordenança aqui dentro, no versículo 22. Assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo coração. Pedro trabalha neste primeiro capítulo, nesse texto que nós lemos, os 2 grandes mandamentos. O amor a Deus, mediante o reconhecimento de tudo que Ele fez por nós, nossa obediência como gratidão. E ele vai dizer que se somos purificados pela obediência, veja que é a obediência à vontade de Deus que purifica a sua vida, pelo sangue de Cristo. Se nós temos a nossa vida purificada pela obediência, é inarredável que nós nos amemos uns aos outros.
Se você não ama, muito provavelmente a sua vida não está em obediência. Não está sendo purificada. Isso é tão importante para Deus que Ele considera isso fundamental dentro do Evangelho. Porque nós todos somos o seu povo. Você não é melhor e nem pior do que eu, e eu não sou melhor e nem pior do que você. Nós pecamos, todos nós, contra o Senhor, e todos nós somos alvos da sua graça. Por isso Ele valoriza tanto que nós nos amemos uns aos outros. Um amor não fingido, de todo o coração. Então veja que Pedro está trazendo aplicações práticas para aquela igreja e para nós hoje. Nós vimos na primeira parte do versículo 1 ao versículo 12 a riqueza da salvação, a beleza da salvação, a preciosidade da salvação, a obra trinitária da salvação em relação à igreja. E do versículo 13 até o versículo 25 a gente vê as implicações dessa salvação, o que nós, por gratidão a tudo isso que nos foi feito, devemos fazer. E aí, caminhando para o final, versículo 3 até o versículo 25, Pedro resume toda a mensagem explanada até aqui, dizendo o seguinte: fostes, mais uma vez dizendo, regenerados não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus que vive e permanece. E aí no versículo 24 ele chama a nossa atenção para uma verdade que, por conta do pecado que nos cega, nós acabamos nos esquecendo sempre. Ele vai dizer que toda pessoa é como a relva, é como a erva. E toda a sua glória é como a flor da erva. Você já viu a erva quando ela floresce? Especialmente na primavera? Como fica linda. Mas aquilo não fica para sempre. Vem o sol escaldante, caudaloso, aquilo murcha e ela morre. O que Pedro está dizendo aqui é que nós somos semelhantes a essa erva. Nós temos a nossa glória, por assim dizer, a nossa vaidade, mas quando isso se torna um Deus no nosso coração, isso toma o nosso coração, e isso acontece na grande maioria das vezes, a palavra de Deus vai nos chamar para a realidade, porque nós somos como a erva. E toda a nossa glória é como a flor da erva. Seca a erva e cai a flor. Você e eu vamos envelhecer, irmãos. Vamos morrer. Talvez alguns de nós até adoeçamos. Portanto, se você acha que é o tal, que é melhor do que alguém, toma cuidado, irmão. Pedro está trazendo algo importante, está nos fazendo voltar à realidade. Você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Isso tudo vai passar. Mas ele está fazendo um contraponto no verso 25. Apesar de nós passarmos, da nossa glória murchar, a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Em poucas palavras, do versículo 1 ao versículo 25, Pedro resume todo o evangelho da salvação. É esse evangelho que nos alimenta na caminhada. É esse evangelho que nos mantém de pé. É esse evangelho que nos motiva à obediência. É esse evangelho que nos leva ao amor não fingido, é um amor fraternal. É esse evangelho que nos faz andar em temor durante o tempo da nossa peregrinação. É esse evangelho que nos motiva a não tomarmos o molde desse mundo, mas andarmos em santidade. É esse evangelho da viva esperança que nos faz aguardarmos na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. É este evangelho que nós anunciamos quando participamos da ceia do Senhor, porque nós anunciamos ao mundo a morte do Senhor até que Ele venha. E Ele virá. E quantas vezes participamos desse grande momento
sem o temor reverencial que Ele exige de nós, sem a esperança da volta do nosso Senhor. Essa palavra é uma advertência para todos nós, irmãos. Se você é salvo, se você foi alvo dessa grande salvação, que Paulo vai dizer em uma das suas cartas, exultando a Deus, ele vai dizer: ó profundidade da riqueza, tanto do poder, quanto da grandeza de Deus. Deus é maravilhoso em tudo que faz, irmãos. Deus é poderoso para nos salvar, e Ele o fez, pela sua grande misericórdia. Como eu disse no início, sermos eleitos é um privilégio, mas esse privilégio traz consigo grandes responsabilidades. Nós precisamos voltar a nossa atenção para essas verdades. Precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos desperte nesses últimos dias, nos leve à obediência, nos leve a uma vida de santidade, de piedade, de temor, de reverência, nos leve a um serviço amoroso ao Senhor e à sua igreja, nos leve a termos um comportamento santo diante desse mundo putrefato pelo pecado que contamina e o faz perecer. Que nós possamos ser abençoados pelo Senhor, transformados de fé em fé, de glória em glória, dia após dia. Não desista. A semelhança daqueles irmãos que estavam passando por grandes tribulações, e ali eram tribulações pesadas, irmãos. A vida deles era sacrificada. Nós aqui não passamos nem 0,01% do que eles passaram. Isso aqui era só um prelúdio do que há de acontecer na grande perseguição, na grande tribulação. Nós vivemos um contexto de liberdade religiosa, de facilidade para a pregação do Evangelho. Você tem liberdade de se expressar, tem liberdade de falar do amor de Deus. E por que é que nós não o fazemos? O que será preciso nos sobrevir, irmãos, para que nos tornemos crentes mais santos, para que nos tornemos mais próximos de Deus e cônscios da realidade e do grande valor que o sangue de Cristo tem para nós. Não troque coisas perecíveis, passageiras, por aquilo que é eterno, por aquilo que não pode perecer e por aquilo que foi dado graciosamente para mim e para você em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.